Olá, seja muito bem-vinda. Essa aula é a parte 2 da aula em que eu explico como entender as demandas da criança, tá? Mas eu quero recapitular aqui rapidinho. Por que a gente precisa entender as demandas da criança? Todo comportamento, seja ele bom ou seja ele ruim, tem por trás uma demanda, tem por trás um motivo. Quando a criança é desobediente, quando a criança se comporta mal e a gente não entende esse comportamento, não entende por que ela está se comportando mal, automaticamente a gente não vai conseguir resolver, porque a gente não resolve o problema que a gente não entende. É como você ir no médico e falar para o médico, olha, eu tô com uma dor. E aí o médico não vai te examinar, o médico não vai te fazer nenhuma pergunta, o médico não vai entender o seu problema, ele simplesmente vai te dar um remédio. E aí você vai chegar lá e falar, olha, eu tô com uma dor de barriga, por exemplo. E o médico vai lá e vai te dar um remédio que serve para dor de ouvido. E aí você vai ter que pingar o remédio no ouvido, só que o seu problema é dor de barriga. Você tá entendendo? Então, pro médico entender como ele pode te ajudar, pro médico conseguir te dar o remédio certo, ele precisa entender o que você tá sentindo. Porque quando você fala eu estou com dor, isso é muito abrangente. Dor do quê? Dor aonde? Desde quando? Dói por quê? Dói como? Tá? Então, quando a gente fala a criança se comporta mal ou a criança não obedece, nós temos que olhar para esse comportamento e analisar esse mau comportamento e entender o que tem por trás desse comportamento, né? Entender a demanda dessa criança, porque se a gente não entender, a gente não vai resolver. Existem milhares de ferramentas de educação, mas como é que você vai saber qual ferramenta aplicar em qual momento? Qual é o certo a fazer nesse momento para essa criança sob essa circunstância? Para você ter essa resposta, você precisa justamente entender as demandas da criança, tá? É entendendo as demandas que você vai conseguir olhar individualmente para o teu filho, porque o teu filho não é igual ao filho de todo mundo, isso eu já falei na aula passada. E quando a gente está educando, mesmo que você tenha mais de um filho, cada um é único e cada um vai ter uma necessidade e para cada filho você vai precisar fazer diferente, você vai precisar agir diferente, porque cada filho vai ter uma demanda diferente. Então a gente educa na individualidade, né? Olhando para o individual, olhando para o indivíduo, olhando para aquela criança e não botando a criança dentro de uma tabela. Quando a criança espirra, eu faço tal coisa, quando a criança não sei o que, eu faço tal coisa. Não é assim que funciona. Então nessa aula eu vou continuar falando disso, como olhar para o mau comportamento, como entender o mau comportamento e como, entendendo o mau comportamento, a gente consegue fazer a criança obedecer, a gente consegue fazer a criança se comportar. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero responder a pergunta da Janaína. A Janaína assistiu às primeiras aulas em que eu falo sobre o primeiro pilar, né? O primeiro passo para você conseguir fazer a criança gostar de obedecer. E ela me perguntou se ela precisa necessariamente brincar com o filho dela para criar conexão profunda com o filho dela. Então, respondendo a Janaína e respondendo você que talvez tenha essa mesma dúvida, a resposta é não. Existem pais, existem mães que não gostam de brincar com os filhos e tudo bem. Você não precisa brincar com o seu filho para ele se sentir amado. Você não precisa brincar com o seu filho para você criar conexão. Você pode? Pode. Brincar é legal? É. Mas você não precisa brincar. A brincadeira nada mais é do que um tempo de qualidade que você passa com a criança, que você tá ali entregue de corpo e alma, ou pelo menos deveria, né? Tá ali entregue de corpo e alma. Então existe maneiras de você conseguir dar atenção para essa criança, conseguir criar conexão com essa criança, atender o primeiro pilar, sem necessariamente sentar no chão para brincar, porque se você não gosta, você não tem que fazer. Você consegue criar conexão durante um jantar em família, dando banho na criança, levando a criança para a escola quando você tá no carro, ou quando você tá andando na rua com a criança. Existem uma infinidade de momentos do qual você consegue estar de corpo e alma presente, ali interagindo com o seu filho, ouvindo, enfim, interagindo de fato com a criança, para criar conexão com ela. Então não, você não precisa brincar com a criança se você não gosta. O que você precisa ter é um momento de conexão com a criança. E uma regra, né, que é interessante seguir para ter um momento de conexão que realmente seja bom é o seguinte: não pode ter telas, tá? Então você não pode estar no celular, a criança não pode estar no iPad, no tablet, a televisão não pode estar ligada. Se tem uma tela envolvida, uma televisão, um celular, um tablet, um iPad,
você não está criando, de fato, uma conexão profunda com aquela criança naquele momento. A tela vai atrapalhar. Então, desliga a TV, desliga o celular, desliga o iPad para fazer este momento de conexão. Que seja na hora do banho, que seja na hora do jantar, que seja sentar no sofá e conversar e ficar em família, não importa. O importante é você estar, de fato, entregue naquele momento, ouvindo, de fato, a sua criança e, principalmente, evitando telas. Evite telas. Elas prejudicam a criança, assim, imensamente, tá? Imensamente. Tela deixa a criança agitada, tela deixa a criança agressiva, tela deixa a criança imediatista, a tela não faz bem pra criança. E não é que você precisa, se você não quer, né? Você não precisa tirar completamente da vida do seu filho. É óbvio que seria excelente, tá? Se você conseguir educar e criar o seu filho sem telas, até ali 5, 7 anos, maravilha. Mas para algumas pessoas isso não é possível ou elas simplesmente não querem. Tudo bem, só que você tem que ter, 1, consciência de que faz mal, 2, prestar muita atenção no que o teu filho está assistindo. Não deixar o teu filho ter exposição, por exemplo, sexual precoce, porque o que mais tem na internet é um conteúdo sexualizado, principalmente voltado para criança, TikTok, Instagram, gente, essas dancinhas que as crianças fazem nas redes sociais, aquilo ali é sexualização pura. A criança não deveria ser exposta a esse tipo de coisa. Então, tela, quanto menos, melhor. Ah, mas eu quero que meu filho assista. Então, beleza, por sua conta e risco, na sua responsabilidade, se você quer, você arque com as consequências disso, mas a recomendação é, quanto menos, melhor. Vale deixar a criança assistir uma coisa ou outra de vez em quando? Você até pode fazer, mas tem que tomar cuidado com a quantidade de coisa que a criança tá assistindo e com a qualidade daquilo que a criança está assistindo. Então, reduza telas, tá certo? Eu quero ainda fazer uma aula específica sobre telas, eu ainda estou planejando esse conteúdo, mas todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que faz mal. Óbvio que eu quero aprofundar mais nisso, mas não é o tema dessa aula, tá? Vamos lá. Para você conseguir entender a demanda do seu filho, uma coisa que é muito interessante é você testar com o seu filho as ferramentas e ir testando e vendo o que vai funcionar, porque você pode ter um filho que funciona bem com uma coisa e um filho que funciona bem com outra coisa. Eu vou te dar um exemplo simples, por exemplo, no caso da birra. Tem criança que quando chora e faz birra, se você pega no colo e dá um abraço, essa criança se acalma, essa criança fica bem. Tem criança que se você tenta pegar ela no colo, ela se joga ainda mais, ela grita ainda mais, ela se debate ainda mais e não funciona com essa criança. Então, algumas crianças vão precisar da contenção física, que você vai lá, pega e abraça, ela vai precisar do toque físico, sim. Outras crianças vão odiar o toque físico num momento de crise como a birra. Algumas crianças vão precisar que você converse com elas, você não toca, mas você conversa. Então você mantém um tom de voz calmo, sereno e conversa com a criança, oferece ajuda, filho. Conversa com a mamãe, deixa a mamãe entender, me conta o que está acontecendo, como eu posso te ajudar. Tem criança que é verbal, e aí você vai conversar com essa criança e ela tende a se acalmar. Essa conversa precisa ser num tom amigável, mas ela precisa ser firme. Firmeza não é gritar. Então é você chegar para a criança e falar, eu quero te ajudar, eu estou te ouvindo, conversa comigo. Com algumas crianças vai funcionar, com outras crianças não. E existe ainda as crianças que nem o abraço, nem o toque, nem o colo vai funcionar e nem a conversa vai funcionar na hora em que ela tá tendo ali aquela crise. Para essas outras crianças, o que pode funcionar muito bem é você simplesmente esperar. É o bom e velho silêncio e a validação do choro. Por quê? Porque a gente chega para a criança e fala, não chora não precisa chorar. Ou, nossa, você não tem motivo para chorar. E a criança chora muito mais. Para muitas crianças, o que funciona é você chegar e falar, tá, ok, eu tô vendo, você tá chateado, então você pode chorar. Chora, tá tudo bem, você pode chorar, eu tô aqui pra você. Você validou o choro, você deixou a criança chorar, porque chorar não é o fim do mundo, tudo bem a criança chorar de fato. E aí você senta e espera em silêncio. Apenas senta e espera, e a criança chora, a criança chora, a criança chora. Em poucos minutos ela levanta e se acalma. Essa criança, se você botar a mão, você piora tudo, ela grita mais ainda. Essa criança, se você tentar conversar, ela vai gritar mais alto do que o seu tom de voz. Então, você precisa olhar individualmente pro teu filho, seja ele filho único ou tenha você 16 filhos, não importa. Para cada filho, você vai ter que olhar individualmente e você vai ter que testar. E você vai ter que pegar uma coisa e falar, eu vou testar essa ferramenta. Como eu acalmo o meu filho, né? Como eu pego o meu filho no momento de estresse e acalmo? É teste.
Tem criança que você vai virar para ela e falar, respira junto com a mamãe. Respira, e a criança vai se acalmar e vai conseguir fazer isso através da respiração. Tem criança que você vai ter que pôr no colo, vai ter que abraçar, porque ela é física, ela precisa de uma contenção física. Tem criança que vai precisar conversar. Eu não sei qual é a ferramenta para acalmar o seu filho que vai funcionar melhor com ele. Quem tem que saber é você, a base do teste. Então você vai olhar delicadamente para a sua criança. Não é procurar uma fórmula mágica, a ferramenta perfeita que funciona com todos. Olha para a sua criança, quem é o seu filho? A base da base da base da base para você entender o mau comportamento do seu filho, para você resolver esse mau comportamento, para você entender a demanda do seu filho, é olhar para o seu filho. Olha para quem ele é. Quem é o seu filho? O que acalma o seu filho? Né? Você vai ter que olhar individualmente para essa criança, porque se você está tentando fazer o seu filho se encaixar numa tabela ou fazendo ele aplicar a mesma coisa com 5 crianças diferentes, com 3 filhos diferentes, esperando que dê certo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai ter que olhar no individual. Uma coisa que você precisa fazer, aliás, recomendo que você faça hoje, lição de casa, para você fazer quando terminar de assistir essa aula. Você vai pegar uma folha de caderno, uma folha de papel, ou pode ser no seu celular também, e você vai fazer uma lista com 10 itens, tá? Você vai listar 5 qualidades e pontos fortes que o seu filho tem e 5 coisas que o seu filho precisa melhorar. 5 pontos, eu não quero chamar de defeito, porque não é, né? É uma criança, mas vamos lá, você vai pôr 5 coisas que o seu filho já é muito bom em fazer e 5 coisas que o seu filho precisa melhorar. Se você tem 3 filhos, você vai fazer isso para cada um dos filhos individualmente. Tá? Você vai pegar lá Maria Júlia, tananã, tananã, e fazer a lista. Pedro Henrique, tananã, tananã, e fazer a lista. Você vai colocar 5 coisas que o seu filho já sabe fazer, 5 coisas que o seu filho faz bem. De repente, o meu filho é uma criança muito simpática, naturalmente simpática. Ótimo, isso é uma coisa que seu filho faz bem. Meu filho é uma criança naturalmente organizada, que gosta de arrumar os brinquedos dele. Eu não tenho problema com meu filho para arrumar os brinquedos. Ótimo, você vai pôr isso lá. Meu filho é uma criança que come bem, come de tudo, aceita de tudo. Ótimo, você coloca isso lá. O meu filho é uma criança amorosa. Ótimo, você põe isso lá. Pega 5 coisas, 5 características da personalidade do teu filho que são boas, que são características, 5 coisas que a criança já faz, 5 coisas que não precisa necessariamente melhorar, são 5 coisas que já são boas e faz uma lista. Essas são 5 características, 5 qualidades que o seu filho tem. Do outro lado da folha, você vai pegar e fazer 5 coisas que o seu filho precisa melhorar, 5 coisas que ele precisa de ajuda, 5 coisas que ele precisa de direcionamento. Não, meu filho é uma criança que grita muito quando se estressa. Ok, ele precisa melhorar isso. O meu filho é uma criança bagunceira, ele nunca guarda nada, ele precisa melhorar isso. O meu filho é uma criança chorona, por tudo chora. Ele precisa melhorar isso. Por quê? Porque você vai ter uma lista com 10 itens das características do seu filho. Coisas que já são boas, que o seu filho já faz, que já é dele, já é da personalidade dele. E 5 coisas que ele precisa de ajuda. Porque as crianças precisam de ajuda. De repente você tem um filho que é extremamente simpático, mas que não sabe se comportar na hora do jantar. Criança quer comer com a mão, quer botar o pé na mesa, quer jogar suco no chão. Pode ser. Você pode ter uma criança extremamente gentil, simpática e que não sabe se comportar na mesa na hora de comer. Você pode ter uma criança que sabe se comportar na mesa na hora de comer, mas é tímida. E ela não é uma criança mais fechada e ela precisa de ajuda com isso. Então faça essa lista para cada um dos filhos que você tem, se você tem mais de um filho. Por quê? Você vai começar a entender quais são as demandas da criança. Todas as coisas que o seu filho não está fazendo muito bem, todas as coisas que você percebe que o teu filho não sabe. Meu filho não sabe guardar os próprios brinquedos, ele é muito bagunceiro, ele não tem disciplina para isso. Meu filho não sabe se comportar na mesa. Essas coisas que você percebe, você mãe, porque é você quem está no dia a dia, então é você quem tem que dizer, que você percebe que o teu filho não sabe que ele precisa de ajuda, são demandas. Você percebe que aqui a gente já achou 5 demandas. Meu filho precisa aprender a ser mais organizado, meu filho precisa aprender a ser mais gentil, meu filho precisa... Entendeu? E assim você vai achando a demanda da criança. E existe uma coisa importante de se pensar que é o seguinte, às vezes, características boas da criança, do ser humano, quando não são bem direcionados, elas acabam se tornando coisas ruins. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que é amorosa é excelente.
Uma criança que é carinhosa, uma criança que gosta do abraço, gosta do beijo, maravilhoso, excelente. Isso é uma qualidade. Uma criança amorosa, bacana. Só que uma criança que é amorosa, uma criança que é carinhosa e que vai lá e pega o irmão de 3 meses e aperta, esmaga, não sei o que, e machuca, está usando uma característica boa de um jeito ruim. E a gente precisa também direcionar essa criança. Isso também é uma demanda. De repente, o seu filho tem uma característica boa de alguma coisa que ele está usando de um jeito ruim. Porque a aplicação tá, não é que a coisa é ruim, a aplicação tá ruim. Seu filho é muito carinhoso, ele vai lá, pega o irmão e o irmão chora. Não é assim. Eu não posso ser uma pessoa carinhosa, sair por aí esmagando meus irmãos e eles choram. Isso não tá legal. Então é uma característica boa que precisa de direcionamento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu era uma criança muito comunicativa, muito simpática e muito comunicativa. Isso é excelente, todo mundo acha lindo uma criança comunicativa e isso é de fato uma característica boa. Eu era o oposto de uma criança tímida, extremamente extrovertida, queria conversar com todo mundo, queria falar com todo mundo. Só que eu ali com 4, 5 anos, por ser muito extrovertida e querer conversar com todo mundo, falar com todo mundo, o que eu fazia? Eu ia embora com qualquer adulto. A pessoa chegava e falava, nossa, que menina simpática. Eu dava a mão pra pessoa e ia embora. A minha mãe, em pelo menos 3 ocasiões diferentes, achou que eu tinha sido sequestrada. Em 3 ocasiões diferentes, ela achou que eu tinha sumido, que alguém tinha me levado embora. Porque você imagina, uma criança, 3, 4 anos, bonitinha ali, bem vestida e tal, toda simpática, uma pessoa mal intencionada leva essa criança embora. E essa criança iria embora fácil. A pessoa ia dar a mão e falava, vamos ali com a tia. E eu ia embora. Eu era essa criança, não tava nem aí. Conversava com todo mundo. Eu cheguei a atravessar uma avenida de carros sozinha, com 4 anos de idade, extremamente movimentada a avenida, sozinha, para conversar com alguém que estava do outro lado da rua. É legal uma criança que é simpática, que é extrovertida? Ótimo, excelente, é legal. É legal uma criança que atravessa sozinha uma avenida, sem um responsável, sem pai nem mãe. A minha mãe virou para assinar uma folha de papel. Eu estava do lado da minha mãe, no caixa da borracharia. Minha mãe parou para assinar um cheque. Eu do lado dela, o tempo dela assinar o cheque, eu estava do outro lado da avenida. Isso é bom? Não! Isso não é bom. Então, às vezes, características que são boas precisam de direcionamento. O filho não pode ir lá esmagar o irmão até machucar e a criança extrovertida não pode simplesmente ir com qualquer pessoa e isso acabar virando um problema. Então, mesmo as coisas boas das crianças, às vezes pode acontecer de ser uma demanda. Às vezes pode acontecer de ser uma coisa exagerada, mesmo que seja uma característica boa e a gente precisa direcionar. E a gente vai precisar cuidar, a gente vai precisar trabalhar essa demanda também. Tá entendendo? Então você tem que ter um olhar delicado para cada filho que você tem e você tem que fazer uma lista, faz a lista, papel, caneta, faz a lista. Isso é uma lição de casa, eu quero a lista pronta na próxima aula. Faz uma lista de 5 coisas que você enxerga como características boas do seu filho e 5 coisas que você percebe que o seu filho precisa melhorar. Porque assim você vai achar 5 demandas que o seu filho tem e 5 qualidades que o seu filho tem. Por quê? As demandas a gente vai trabalhar, a gente vai pegar uma por uma e vai ajudar. Meu filho é tímido, vamos ajudar essa criança. Meu filho é desorganizado, vamos ajudar essa criança. Nós vamos pegar uma por uma dessa demanda e vamos trabalhar em cima dela. Porque a criança não vai ficar organizada se você só brigar com ela. Ah, meu filho é desorganizado, então eu brigo, eu grito. Isso não vai fazer a criança ficar organizada. O que vai fazer a criança ficar organizada é você ensinar a organização. Se você percebe que seu filho precisa aprender organização, você tem que ensinar. Ensinar, insistir, cobrar, porque ensinar também não é uma vez só. Tem que ensinar e cobrar, é uma construção de um hábito isso, né? Então, você vai saber 5 coisas que você vai precisar fazer na educação daquele filho, que vai ser diferente com o outro filho, e você vai saber 5 pontos fortes do teu filho que você vai estimular. Seu filho já é uma criança gentil, ótimo, estimule. Estimule para que ele seja mais, estimule as boas características do seu filho, rega as plantas que você quer que cresça. Ah, meu filho é gentil, bota água nessa planta para ela crescer, para ela dar flores, para ela dar fruto. Então você vai saber 5 coisas para você ajudar o seu filho a melhorar, e 5 coisas para você estimular para continuar crescendo, porque já são coisas boas que o seu filho tem, tá? Existem 4 hábitos que são fundamentais, que toda criança precisa ter, porque são demandas universais. O que é uma demanda universal? Toda criança tem.
tá? Existem demandas que são universais. Todos os seres humanos precisam comer. Isso é uma demanda universal. Não vai ter ninguém que fala, não, meu filho não precisa comer não, meu filho vive de luz. Isso não existe. Algumas crianças comem mais, outras crianças comem menos, mas todas comem, todas precisam comer. Não existe criança que sabe viver de luz, tá entendendo? Então, algumas demandas são universais. E existem 4 demandas principais que são universais. Se essas 4 demandas não estiverem bem atendidas, o teu filho vai dar trabalho. Ele vai desobedecer, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai fazer birra, porque as demandas universais não estão atendidas. E quando você tira uma criança do eixo dela, quando você tira uma criança das demandas universais dela, ela é uma criança que vai dar extremo trabalho. E aí você vai me dizer que seu filho tá terrível, que seu filho tá desobediente, você vai querer bater, você vai querer gritar, você vai querer castigar, e o problema não é esse. O problema está nas demandas universais que não estão atendidas. Quais são as 4 demandas universais e o que você vai fazer com elas? Eu vou falar uma por uma e eu vou falar o que você vai fazer com elas. A primeira demanda universal é sono. Toda criança precisa dormir e toda criança precisa ter um bom hábito de sono. O que isso significa? Ela precisa dormir o suficiente. Se a criança dormir 20 minutos, não é o suficiente. Se você dormir 20 minutos, não é o suficiente. Então, a criança precisa dormir bem. Não é, a partir de uma determinada idade, não é mais ok a criança ficar acordando de madrugada. Óbvio que um recém-nascido acorda de madrugada, tá? Mas uma criança de 3 anos, ela tem que dormir a noite inteira. Pelo menos na maior parte dos dias. Óbvio que às vezes a criança vai acordar porque teve um pesadelo, às vezes vai acordar porque fez xixi na cama, às vezes vai acordar porque tá com frio, às vezes vai acordar porque não jantou direito e tá com fome, vai acordar porque tá doente, beleza. As exceções acontecem. Mas em 90% dos dias, uma criança de 3 anos tem que ser capaz de dormir a noite inteira. Ela precisa ser capaz disso. Então, o primeiro hábito, a primeira demanda universal, que é também um hábito, é a demanda do sono. Uma criança que não tem bons hábitos de sono, uma criança que não dorme bem, é uma criança chata pra um caramba, pra não falar outra coisa. Uma criança insuportável. Criança que não dorme bem é criança insuportável. E eu não tô falando isso no sentido de crítica, eu tô falando isso porque é de fato. A criança que não dorme bem, ela fica irritada, ela fica impaciente, ela fica pavio curto, ela fica com raiva. Criança tem que dormir bem. Se o seu filho não tem uma boa rotina de sono, hora pra ir pra cama, hora para sair da cama. Dependendo da idade, tem que fazer soneca de tarde. Criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos tem que fazer soneca de tarde. O ideal é a criança fazer soneca de tarde até uns 4 anos, talvez 5 se der para empurrar um pouquinho mais. Mas ali, pelo menos até uns 3 anos, tem que fazer soneca de tarde. Então, se seu filho não tem rotina de sono, se um dia ele vai dormir às 5 da tarde, outro dia ele vai dormir às 10, outro dia ele vai dormir às 8, se a vida dessa criança é bagunçada com relação ao sono, ela é uma criança desobediente, que vai dar trabalho. Óbvio, você vai ter que arrumar o sono primeiro. O sono é uma demanda universal básica. Não adianta você querer uma criança que obedece se ela não tá dormindo bem. Não vai rolar, não vai rolar. Então, você tem que olhar para os hábitos de sono do teu filho. A criança precisa ter rotina de sono e ela precisa ter bons hábitos, porque dormir é uma questão de hábito, você educa o hábito do sono, tá? Hora para ir para a cama todos os dias, precisa ter um bom ritual para ir dormir, precisa ter hora para levantar de manhã também. Então, acerte a parte do sono do teu filho. Se o teu filho dorme na sua cama e ele acorda várias vezes de madrugada, ou você acorda, se você não tá confortável, passa o teu filho pro quarto dele. Eu não tô dizendo que você precisa tirar o seu filho da sua cama. Eu tô dizendo que você tem que avaliar a sua circunstância. Você dorme bem? O seu filho dorme bem? Talvez dê para continuar fazendo cama compartilhada, quarto compartilhado. Mas pode ser que na sua realidade, o ideal seja a criança dormir no quarto dela. Porque não estão dormindo bem. A criança tem que dormir bem. Se a criança está com sono, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai fazer birra. E uma criança que faz birra porque está com sono, é uma criança que ela precisa dormir, não tem o que fazer. Ai, como que eu resolvo a birra da criança que tá com sono? Põe pra dormir. Você não está atendendo as demandas básicas. Então, uma das 4 demandas básicas é o sono, bons hábitos de sono. O segundo é higiene. A criança tomar banho certinho todos os dias, trocar a fralda, poder usar uma roupa limpa, ter o ambiente dela limpo. Né, a casa não é a casa impecável, trincando, não é isso. É uma casa minimamente limpa, porque sujeira atrai bicho e tristeza também, né? E sujeira é ruim e estressa. Realmente, fica num ambiente sujo para você ver se você não vai ficar estressado. Então, primeiro hábito, primeira demanda básica, sono. Segunda, higiene. A criança estar minimamente limpa
e a casa, o ambiente está minimamente limpo. O terceiro, alimentação. Uma criança que come mal, dorme mal e é irritada, é chata, é chorona porque não está comendo bem. A gente precisa comer para regular o nosso humor. Quem nunca ficou com fome ficou de mau humor? Sabe? Ah, nossa, eu tava de mau humor porque eu tava com fome. Acontece com a criança. E aí a criança de mau humor porque tá com fome vai fazer o quê? Birra. E aí você vai me dizer que teu filho é desobediente. Só que na realidade o que tá acontecendo é que a criança não tem horário para comer. Criança tem que ter horário para comer, tem que ter rotina para comer. Horário para o café da manhã, para o almoço, para os lanches, o que quer que seja. E ela precisa comer bem, né? Comer minimamente saudável. E o último hábito, a última demanda básica é a ordem. Criança precisa de rotina, criança precisa de previsibilidade. O que isso significa? Se você pega uma criança e um dia você faz uma coisa, a vida dela é de um jeito, no dia seguinte a vida dela é completamente diferente, essa criança enlouquece. Ela entra em pânico e ela enlouquece, ela vai se comportar muito mal. Criança precisa de previsibilidade, ela precisa saber, agora a gente vai almoçar, depois vai pra escola, depois, sei lá, vai tomar banho, depois vai, enfim, você precisa ter uma rotina, tá? Seja ela qual for, a criança precisa ter uma rotina. E a criança não gosta de novidade. Então, toda vez que acontece uma mudança muito brusca na vida da criança, é esperado que o comportamento mude um pouco. Então, se você mudou de casa e o seu filho ficou mais agitado, mais desobediente, ele está processando, tentando entender essa mudança que aconteceu, porque a criança não gosta de novidade. Criança gosta de rotina e previsibilidade. Então, mudar de casa, os pais se separarem, a chegada de um irmão, são coisas que podem temporariamente bagunçar a cabeça da criança, e ela nessa bagunça, nessa fase, ela fica mais agitada, ela fica mais sensível, ela talvez fique mais birrenta, só que essa fase tem que passar. Ela vai ficar mais agitada? Vai, e aí tem que passar, tá? Você tem que normalizar de novo a rotina e a vida da criança para passar. Então, quais são as 4 demandas básicas que toda criança tem e que você precisa atender sempre? Sono, higiene, alimentação e ordem. Casa minimamente arrumada, rotina estruturada, vida minimamente arrumada. A vida da criança não pode estar na correria, a criança não gosta de correria. Vamos, tem que fazer isso. Não, criança não funciona assim, isso estressa a criança, isso vai levar ao mau comportamento, vai levar à teimosia. Criança gosta de ordem, gosta de calma, de fazer as coisas com calma. Se começar a pilhar uma criança, faz isso, põe o tênis, põe a blusa, não sei o que, vamos no mercado, a criança surta, não vai funcionar. Ter consciência das demandas básicas que toda criança tem: sono, higiene, alimentação, ordem. Se essas 4 coisas estiverem funcionando, a criança naturalmente vai obedecer mais. Naturalmente ela vai ficar mais comportada. Deixa uma criança com sono, vamos ver se ela não vai fazer birra. Deixa a criança com fome, vamos ver se ela não vai se estressar. É para isso que precisa ter rotina, é para isso que precisa ter ordem, é para isso que essas 4 coisas, esses 4 elementos precisam estar funcionando todos os dias, tá? Então, é de extrema importância na rotina do seu filho horário do sono, higiene, alimentação e ordem, tá? A criança tem necessidades que são necessidades não físicas, que são emocionais, que são muito importantes de você atender, e todas as vezes que você estiver passando por uma crise com seu filho, ai, meu filho faz uma semana que ele tá muito chorão, que ele tá muito birrento, faz uma tabela, uma lista, senta com essa lista e vai batendo item por item e vê se todos os itens estão funcionando. Demanda que toda criança tem e que a criança vai te dar trabalho: proteção e segurança. A criança precisa ter apego seguro, que eu falei lá no primeiro pilar, lá nas primeiras aulas. Uma criança que não tem apego seguro vai dar trabalho. A criança precisa sentir que você, mãe, você, pai, é uma autoridade firme. Porque se a criança percebe que ela não tem um direcionamento, que ela não tem uma autoridade, ela enlouquece, porque ela se perde. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que é ok, eu não sei o que não é ok. Criança gosta de limite. O dia que as pessoas descobrirem que criança gosta de limite, vai mudar tudo. Criança gosta de limite. Criança precisa de limite. Uma demanda básica que toda criança tem, você precisa garantir que esteja atendido na vida do seu filho. Faz uma lista. Cadê a lista? É proteção e segurança.
A relação de apego está em dia? A sua autoridade com seu filho está em dia? O vínculo de confiança entre vocês está em dia? Porque a criança precisa disso para ela se desenvolver psicologicamente saudável. Ela precisa se sentir protegida. A criança não pode achar que ela vai morrer. A criança não pode achar que você, mãe, é imprevisível. Não, tem hora que a minha mãe surta, tem hora que a minha mãe é amorosa. Isso faz a criança enlouquecer. E isso é uma demanda básica que você precisa atender. Olha para a vida do seu filho. A parte de segurança e proteção tá em dia? Porque se não tiver, você tem uma demanda aí para você atender. A próxima coisa, trabalho. Toda criança precisa trabalhar. E aí você vai me dizer, como é que criança precisa trabalhar se trabalho infantil é crime? E eu te explico. O trabalho da criança não é igual ao trabalho do adulto. Trabalho para criança é treinar habilidades, tá? É treinar habilidades e ter contato com o mundo real. O que ter contato com o mundo real significa? Você pega a sua filha de 4 anos e compra para ela um fogãozinho desses de brinquedo e a criança fica lá fazendo comidinha para boneca de mentirinhas de faz de conta. Quando a criança tá lá no faz de conta dela fazendo comida para boneca, ela está brincando. E brincar é importante, toda criança precisa brincar. Só que a criança, além de brincar, ela precisa trabalhar. Ela precisa aprender e desenvolver e treinar habilidades no mundo real. E somente o mundo real, a fantasia não, a brincadeira não. Somente o mundo real consegue impossibilitar trabalho para a criança. Então, quando a menina tá lá no fogãozinho dela, fazendo a papinha da boneca dela, não faz conta, ela tá brincando. Quando essa criança tá lá na cozinha com a mãe, fazendo um bolo de verdade, no mundo real, bolo que ela vai comer depois, ela está trabalhando. O contato com o mundo real é fundamental para a criança. Fundamental. É por isso que criança gosta de mexer onde não deve. Se você pegar um bebê e botar na frente dele um brinquedo e uma colher, o bebê vai pegar a colher. Por que o bebê vai pegar a colher? Porque o bebê implora pelo mundo real. A criança pequena, ela gosta do mundo real. Ela quer mexer onde não deve porque é do mundo real. Ela quer as panelas, os potes do mundo real. Então, para a criança ficar mais calma, para a criança ficar menos agitada, para a criança ficar mais obediente, ela também, uma das demandas universais da criança é o trabalho. Ela precisa trabalhar. O que isso significa? Ela tem que ter contato com o mundo real. Ela tem que cozinhar no mundo real. Ela tem que limpar no mundo real. Então, caiu o suco no chão, dá o pano pro teu filho limpar. No mundo real. Ela tem que botar o prato na mesa. No mundo real. Botar comida pro cachorro. No mundo real. Guardar a meia na gaveta. No mundo real. Não é só no faz de conta. É no mundo real. A criança precisa do mundo real. Quando a criança trabalha no mundo real, ela desenvolve habilidades, né? Ela desenvolve habilidades, ela vai aprendendo a viver no mundo real, vai aprendendo a cozinhar, vai aprendendo a limpar, vai aprendendo a guardar no mundo real. E além dela estar desenvolvendo habilidades, ela se sente útil. A criança sente que ela está servindo a família, servindo no sentido de utilidade. Quando a criança pega o prato e bota o prato na mesa, e bota o copo na mesa, quando ela põe a mesa do jantar para a família, na cabeça da criança ela se sente útil. E aí ela pensa, nossa, eu sou útil, eu estou ajudando a minha família, eu faço parte da minha família. Porque tem muita gente que cria os filhos como se fosse pet. Ah, bonitinho, fofinho, mas não serve para nada. Criança, linda, bonitinha, fofinha, mas utilidade zero. E não é assim. A criança precisa se sentir útil. Então, o trabalho no mundo real, qual é o trabalho? Deixar limpar, organizar, cozinhar a criança, deixa a criança existir do mundo real, deixa a criança descascar a cebola, deixa a criança botar a mesa do jantar, qualquer coisa no mundo real, que não é na brincadeira que a criança está fazendo, ela está trabalhando. Está trabalhando no contexto de trabalho da criança. E esse trabalho faz com que ela sinta que ela está servindo, faz com que ela sinta que ela está ajudando. Deixa eu fazer uma pausa para tomar uma água. Acho que eu tenho um copo de água aqui. Uma pausa, eu já volto. Então a criança está ali guardando a louça, guardando a meia na gaveta, ela está ajudando a família. Ela está servindo para a família. E quando você serve, você se sente útil. Porque se você é uma pessoa que não tem utilidade nenhuma, você se sente um lixo de ser humano. Se alguém virar pra você e falar, você é um minuto, você não presta pra nada, você vai se sentir mal. Isso vai pegar diretamente na sua autoestima. Então, deixar a criança ajudar no mundo real
Por quê? Porque a gente passa muito tempo dizendo pra criança, tira a mão daí, não mexe aí, não sobe aí, não, isso aí não é uma coisa de criança. Não, deixa a criança ajudar. A criança pode ajudar em tanta coisa. Pode tirar a roupa do varal, pode botar a roupa na máquina, pode colocar a mesa do jantar, pode tirar a mesa do jantar, pode tirar lixo de banheiro. A criança pode fazer uma infinidade de coisas a partir de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. A criança andou, ela consegue fazer tanta coisa. Você consegue virar pro seu filho e falar, filho, pega esse copo e põe ali pra mamãe. Isso por si só, um copo do mundo real, que a criança vai pegar e botar em outro lugar, isso aqui ela já sente que ela tá trabalhando. Ela sente que ela está te servindo, que ela está ajudando. Não é servindo no sentido de a criança é minha escrava, não é isso. É servindo no sentido de eu sou útil, eu ajudo, eu existo. Eu não sou de estimação, eu sirvo para algo. E essa sensação de utilidade, né, de eu sirvo para algo, é fundamental para o ser humano. Porque se você se sentir um idiota, um inútil, vai mexer com a tua autoestima, mexe com a autoestima da criança também. Então, às vezes a criança tá terrível, desobediente, porque ela não pode estar presente de corpo e alma no mundo real. Ninguém deixa essa criança tocar num copo, porque não, vai cair, vai molhar, e daí? Põe a criança para secar, se molhar, sabe? Não é o fim do mundo. Existem coisas que não vai dar para deixar a criança mexer. A criança tá lá, sei lá, com uma panela quente. É óbvio que uma panela quente a gente não vai entregar na mão de uma criança de 2 anos. Óbvio. Mas um copo com um pouco de água dentro, que se cair a gente seca. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Entende? Quando você descola a criança do mundo real, quando você arranca a criança do mundo real, você tira a possibilidade dela de trabalhar, essa criança vai começar a te dar trabalho, vai começar a mexer onde não deve, vai ser aquele tipo de criança assim, piscou, vacilou, ela já tá fazendo algo que não pode. É aquela criança que não deixa você fazer nada. Você não vai conseguir lavar uma roupa, temperar um feijão, responder um e-mail, atender um telefone. Você não vai conseguir, porque você vai piscar, a criança vai estar plantada em cima da sua cortina. Porque ela tá pedindo, querendo desesperadamente o mundo real. Então a criança precisa de sono, como eu falei antes, que são as 4 demandas universais: sono, higiene, alimentação e ordem, tá? E além dessas 4 que são universais, tá? Existe ainda a necessidade de proteção, que também é universal. Só que o negócio é o seguinte: sono é uma necessidade física, o corpo físico precisa dormir. Comer é uma necessidade física, o corpo físico precisa comer, tá? A higiene, né, tomar um banho, é uma necessidade física. As necessidades físicas são fáceis de entender, então são essas 4. Sono, higiene, alimentação, ordem. O ambiente está arrumado é uma coisa física, eu toco na bagunça, né, no copo jogado, eu toco. As necessidades, as demandas que são universais, que toda criança tem, que são emocionais e psicológicas, são mais difíceis. A primeira é proteção, segurança. Se a criança se sente insegura, se a criança se sente desprotegida, se a criança não tá com a relação de apego em dia, ela vai te dar problema. Ela vai surtar. Se a criança não tem a opção do trabalho, se ela não pode trabalhar, se ela sente que ela não tem espaço no mundo real, tem uns cílios na minha lente, deixa eu tirar os cílios da minha lente. Acontece. Aulas ao vivo é assim mesmo, gente, conta com paciência. Então vamos lá, se a criança sente que ela não pode trabalhar, que ela não pode ter contato com o mundo real, que ela não serve pra nada, que ela é uma idiota, que ela é uma inútil, que ela não pode mexer em nada, que ela não pode ajudar em nada, ela vai te dar trabalho, vai ser o tipo de criança, igual eu falei, você vai virar e tá em cima do telhado. Porque ela tá implorando pelo mundo real. Essa criança quer desesperadamente o mundo real. Então, deixe a criança ajudar. Gente, ensinar o filho a arrumar desde cedo é a melhor coisa, porque quando tiver 15 anos, você vai encher o saco do teu filho pra ele arrumar o quarto dele. Só que quando ele tinha 2 anos que ele queria arrumar as coisas, você não deixava. Então, deixa, ensine, desde cedo. A próxima demanda emocional, básica e universal é a aceitação e pertencimento. Toda criança precisa se sentir amada, toda criança precisa se sentir aceita. Se você passa o dia inteiro dizendo pro teu filho, eu não te aguento mais, dorme e me dá sossego, menino, você é terrível, menina, mas você só faz coisa errada. Esse tipo de coisa que alguns pais dizem pras crianças, isso bota na cabeça do teu filho o quê? A minha mãe não me aceita, a minha mãe não me ama.
E o problema da criança achar que você não aceita e que você não ama é que é óbvio que isso vai pegar na autoestima dela, óbvio, e isso vai fazer com que ela se comporte cada vez pior para chamar a sua atenção e para ter o seu afeto. Então, se a criança acha que ela não tem o seu afeto, ela vai fazer de tudo e qualquer coisa para ter o seu afeto. Então, é uma necessidade básica, uma demanda básica, a criança perceber, né, ter a sensação de que ela é aceita nessa família, essa família gosta de você, essa família quer você aqui e ela é amada. Como que você faz isso? Palavras de carinho, apego seguro, elogio, tempo de qualidade com a criança, tudo isso faz a criança se sentir amada. Próxima demanda que toda criança tem e que se você não atender, a criança vai se comportar mal. Independência. Toda criança, a partir do momento que ela nasce, tudo que ela faz é para se tornar independente. Tudo. Porque quando a criança nasce, um recém-nascido de 3 dias de vida, ele é tipo uma ameba. Não serve pra nada. É mole, não come sozinho, não dorme sozinho, faz nada. O que faz um recém-nascido? O recém-nascido, se você não der comida, ele morre. Então, a criança no desenvolvimento dela, ela vai ficando cada vez mais independente. Ela aprende a sentar sozinha, ela aprende a andar sozinha, ela aprende a falar para dizer o que ela quer. E você não precisa adivinhar. Ela aprende a pegar nos objetos sozinha, porque nem isso eles fazem, que assim nascido não segura o objeto. Então, o que a criança faz do primeiro dia de vida dela até o final da infância, até o final da adolescência, é buscar independência. A criança quer fazer as coisas sozinha. E ter uma criança independente, estimular a independência, não é deixar o seu filho fazer o que ele quiser. Ah, não, eu deixo meu filho ser independente, então ele taca fogo na casa. Não é isso. A independência não está relacionada a deixar a criança fazer o que ela quiser. Porque se você deixa a criança fazer o que ela quiser, o nome disso é permissividade e isso é ruim. A independência está em deixar a criança fazer sozinha. Ela não vai comer o que ela quiser, porque se você deixar a criança comer só o que ela quer, ela vai comer chocolate e bala o dia inteiro e refrigerante. Então, a independência, a demanda da independência que você precisa atender, não é deixar o seu filho comer o que ele quiser, é deixar o seu filho comer sozinho. Não é deixar o seu filho fazer o que ele quiser, é deixar o seu filho fazer sozinho. Se você é o tipo de mãe que não faz, não toca, não vai, não sei o quê, a criança vai também se comportar mal. Isso é outra demanda que você não vai estar atendendo. Então, você tem que possibilitar para o teu filho, possibilitar a possibilidade, que redundância maravilhosa, dele fazer as coisas sozinho. Então, ele vai comer, deixa ele tentar comer sozinho. Ele vai se vestir, deixa ele se vestir sozinho. Tem que limpar, deixa ele limpar sozinho. Ensine o seu filho a fazer sozinho. Isso é independência. É a criança fazer por ela mesma. E a independência é uma demanda. E se você não atender a demanda, a criança vai surtar e vai se comportar mal. E eu vou repetir isso até você cansar de ouvir. Por quê? Porque você precisa entender, enfiar na tua cabeça que todo mau comportamento é uma demanda. Às vezes a criança tá lá se esgoelando, berrando, se comportando mal há 18 dias, simplesmente porque essa criança não tem a possibilidade de fazer nada. Porque ela se sente amarrada, presa, ninguém deixa ela fazer nada. E ela só queria independência para botar a meia no próprio pé. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tudo isso causa mau comportamento. E muitas vezes essa pode ser a causa do mau comportamento do seu filho. Próximo ponto, próxima demanda que você precisa atender, socialização. A criança precisa conversar e conviver com outros da mesma espécie dela, né? Com outros seres humanos. Então é você conversar com a criança de verdade, levar a sério o que ela tá dizendo. Não é porque ela é uma criança com assunto de criança que você não tem que levar a sério. É óbvio que levar a sério não significa fazer tudo que a criança quer e dar extrema importância, não é isso. Mas é ouvir com atenção. Porque a criança precisa conversar, ela precisa interagir com outros seres humanos, criança gosta de criança precisa de criança, tá? E mesmo quando a criança não tem criança, ela precisa de socialização. E muitas vezes as pessoas, principalmente adultos, não têm paciência. A criança chega e fala, tia, eu comprei um copo vermelho, a tia tá... que legal, no celular. Deixa a criança falar. Ouve o que essa criança está dizendo. O copo vermelho, que para você não tem importância nenhuma, para a criança é o mundo dela. Para a criança é a vida dela. Este copo é a vida dela, porque é uma criança de 3 anos. Então, o universo dela é um copo. Ela não paga boleto, ela não trabalha, ela não entende sobre aquecimento global e crise hídrica e criptomoeda. Não, aquela entende do copo.
Acabou. Então, ouvir a criança e dar a possibilidade dela falar, dela ser ouvida, dela ser levada a sério, porque os problemas de criança dela, para ela, são problemas sérios. Assim como os problemas dos adolescentes, para eles também são sérios. Então, se o seu filho não se sente ouvido, não se sente validado, não se sente acolhido nesse sentido, você vai ter uma demanda reprimida que vai virar mau comportamento. Na adolescência, você não ouvir, não valorizar o que seu filho está dizendo, ele vai contar isso para outra pessoa. Quando ele vai contar para outra pessoa sobre o copo vermelho dele, você perde conexão. E aí fica aquele negócio de meu filho fica o dia inteiro trancado no quarto e não conversa comigo. Conversar com você para quê? Você valoriza o que seu filho está dizendo? Então esse é um hábito, né? Você valorizar o que a criança está dizendo é um hábito que você precisa construir desde a primeira infância da criança. A socialização é uma demanda básica da criança. Próxima demanda básica, expansão. Crescer e aprender coisas novas. Um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, se encontrar uma escada, ele vai querer subir. E depois de subir, ele vai querer descer. E depois de descer, ele vai querer subir. E depois de subir, ele vai querer descer. E depois de descer, ele vai querer subir. O adulto, quando ele sobe a escada, ele sobe porque ele quer fazer alguma coisa lá em cima. Ou quando ele desce porque ele quer fazer alguma coisa lá embaixo. Um bebê de 1 ano e meio, quando sobe a escada, ele sobe para poder descer e ele desce para poder subir. A criança, quando ela faz alguma coisa, ela não tá fazendo com a intenção de. Ela não sobe a escada porque ela quer pegar o travesseiro que tá lá no quarto. Ela sobe a escada porque ela quer chegar na ponta e ela quer descer de novo. Por quê? Porque esse processo de subir e descer escada, ela está expandindo, crescendo e aprendendo. E se você privar o seu filho de todo o crescimento e aprendizado, ele vai se comportar mal. O que isso significa? Alguns riscos a criança precisa correr e algumas coisas a criança precisa fazer. A criança pega alguma coisa, já vem alguém toma da mão dela e fala, não pode. A criança sobe um degrau, já vem alguém e fala, não pode. Nada pode. E quando nada pode, a criança surta. Porque a criança quer fazer as coisas e ela precisa fazer as coisas para ela crescer, para ela expandir, para ela aprender. Então ele quer subir a escada para ele aprender a subir a escada. E depois ele vai descer a escada para ele aprender a descer a escada. E a criança vai fazer isso 80 vezes. A criança de 1 ano e meio tem capacidade de subir uma escada 80 vezes e de descer também. Porque ela está expandindo. Nesse processo subir, descer, ela está crescendo. Não dá para deixar uma criança de 1 ano e meio subindo escada sozinha ou sem supervisão. Eu não tô falando larga teu filho na escada porque ele pode cair. O que eu estou dizendo é que se todas as vezes você fala não para a criança, ela vai começar a fazer birra, porque você não está deixando a criança crescer. Você tá pegando uma criança que tá fazendo o movimento de crescer e tá esmagando, fica aqui pequenininho. E não é natural para a criança ficar pequenininho, ela expande. O normal, o saudável é que ela cresça. Então, a expansão, o crescimento é uma demanda da criança. E se você não deixar o seu filho crescer e aprender e mexer nas coisas e descobrir como funciona e começar a fazer sozinho e começar a explorar, você vai ter uma criança difícil, um caso de comportamento difícil. Próxima demanda universal que toda criança tem, inclusive a sua criança, ordem e estabilidade, que é o que eu falei antes da rotina, e é o que eu falei antes sobre criança não gostar de mudança, e eu não vou repetir porque você já entendeu, e eu falei mais ainda sobre isso na aula em que eu falei sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento. A ordem, além de tudo, é um período sensível. Próxima coisa que é necessário atender e que a criança precisa, tá? Já me perdi aqui, peraí. Deixa eu só pegar. Tá, então eu falei da ordem, falei da expansão, falei da socialização e da independência. É isso. Quando uma criança precisa de algo, isso que é necessário, você tem que atender. Quando a criança quer algo, você não necessariamente precisa atender. Ah, mas eu quero comer chocolate. Tudo bem, você pode ficar querendo. Ah, mas eu preciso tomar água. Aí você tem que dar água para a criança, porque o que ela precisa é diferente daquilo que ela quer. E o que ela precisa é relevante e importante o suficiente para criar uma demanda. E a demanda você precisa atender. Deu pra sacar? Vou te dar um exemplo. Criança de 3 anos, a mãe vai pôr a criança na cama à noite. Aí a criança fala assim, mãe, eu quero ir no banheiro. Aí a mãe pega o filho, leva o filho no banheiro, o filho vai lá, faz xixi, a mãe pega a criança, volta pra cama. Aí quando deita na cama, a criança fala, mãe, mas eu quero ir no banheiro de novo. Aí a mãe pega o filho, leva no banheiro, só que dessa vez o filho não faz xixi.
Aí volta pra cama. Aí o filho fala uma terceira vez: mãe, eu quero ir no banheiro. A primeira vez que a criança falou que queria ir no banheiro e que a mãe levou a criança no banheiro, a criança de fato precisava fazer xixi e fez. A segunda vez, a criança não precisava ir no banheiro, ela só não queria dormir. A primeira vez era uma demanda, a demanda do xixi. A segunda vez não era uma demanda, essa criança não precisa ir no banheiro, você botou ela no banheiro, ela não fez xixi. Ela só não quer ir dormir. Então você tem que saber olhar para o seu filho e entender o que é que o teu filho precisa e o que é que o teu filho quer. Porque você vai atender o que o teu filho precisa, mas nem sempre você vai atender o que o teu filho quer. Se todas as vezes você fizer o que o teu filho quer, ele vai ficar mimado. Tá entendendo? Então era isso. Eu comentei aqui com você algumas das demandas principais da criança, que são fundamentais para a criança. E agora eu quero deixar para você algumas perguntas para você responder, para você entender as demandas do seu filho. A primeira pergunta: o que faz o seu filho feliz? Do que o teu filho gosta? O que deixa o teu filho triste? Porque se você não sabe responder o que faz o seu filho feliz, vai ficar difícil de entender quem o teu filho é, consequentemente de achar as demandas que ele tem. Então, o que faz o teu filho feliz? O que faz o teu filho ficar triste? Quais são as brincadeiras favoritas do teu filho? Responde essas perguntas a sério. 5 coisas, como eu falei antes, que o seu filho faz de bom, 5 qualidades que o seu filho tem e 5 coisas que a criança precisa melhorar ou aprender. Faz a lista. Qual é o assunto preferido do seu filho? O que o seu filho costuma dizer para você e o que o seu filho costuma dizer para os outros? Você está ouvindo essa criança? Quais são as coisas que despertam o interesse do seu filho? Quais são as aptidões e os talentos que o seu filho tem? Quais são as 3 pessoas que mais influenciam a vida do teu filho hoje? Eu já falei de adulto referência nas aulas passadas. O que os outros falam do seu filho? O que o seu filho costuma fazer de errado? O que seu filho costuma fazer de certo? E o que costuma deixar o seu filho com raiva? Essas são algumas perguntas para você responder e para você começar a entender e achar as demandas individuais do teu filho. Se você sabe o que o teu filho gosta, se você sabe o que o teu filho não gosta, se você sabe 5 coisas que são maravilhosas na personalidade do seu filho e 5 coisas que o seu filho precisa de ajuda, você vai começar pouco a pouco a entender as demandas do seu filho. Entender as demandas não é um bicho de 7 cabeças, é um pouco difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. E você precisa entender e atender essas demandas para fazer o seu filho se comportar, tá certo? Então eu queria trazer aqui nessa aula para você as principais demandas da criança, porque uma por uma na sua casa você precisa atendê-las todas, sem faltar nenhuma, para você conseguir colocar a sua criança no caminho da obediência e ter uma criança calma, tranquila, que colabore e obedeça, tá certo? Obrigada e até a próxima aula.